Bom dia a todos, bom dia a todas. Ah, estou prestando atenção, né? Eu que não. Vamos dar início aqui, últimos ajustes certinho. Pessoal, vou usar o microfone aqui, porque a gente tem um público também aqui via webconferência, então para que oportunize aí a participação de todos, mesmo que não estejam aqui presencialmente, né? Fisicamente. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Antes de mais nada, queria apresentar um pouquinho do programa, né? O intuito hoje é a gente ter um marco inicial que a gente chama de Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Ao longo do tempo, a gente percebe a necessidade de capacitar cada vez mais as pessoas, seja as novas tecnologias, seja as formas de comunicação, seja a lida no dia a dia com as pessoas. Então, o quanto essa relação interpessoal faz toda a diferença no nosso dia a dia. Falávamos aqui, eu e Maria Nivalda, o quanto a comunicação é importante. Uma comunicação bem feita, ela evita problemas, e como uma comunicação mal feita, nos trazem problemas que poderiam ser dispensados, né? Ser contornados. Enfim, esse programa, gente, já iniciou assim, um pouco ambicioso. Poderia ter iniciado um projeto, sim, mas a gente quer construir algo sólido e assim, constante ao longo do tempo. Eu acho que essa constância, ela se faz necessária, os assuntos são muitos, e muitas vezes nós, nos nossos dias a dias, os afazeres diários, nos consomem muito. Então, a proposta é que seja um programa feito por módulos, então não tem um início, meio e fim, é algo contínuo de fato, e a ideia dos módulos é que sejam módulos curtos, objetivos, muitas vezes com assuntos de maior relevância no nosso dia a dia, né, no presente. Claro que passaremos por assuntos que são atemporais, eu acho que é bem-vindo. Comunicação é um deles, é um assunto que nunca vai sair de moda. A comunicação evolui, mas sai de moda nunca, cada vez mais importante. Apenas os mecanismos que vão variando, né? Então, gente, o intuito desse programa, o intuito maior, a gente sempre trazer à tona e buscando da comunidade esses assuntos de relevância e que a gente consiga transmitir à comunidade conhecimentos que se fazem necessários no nosso dia a dia. Às vezes, por mais simples que sejam os assuntos, mais simples que sejam os desafios que a gente tem no dia a dia, é importante a gente saber como lidar com eles, né? É um aprendizado diário, eu aprendo todos os dias, minha equipe, todos vocês nos ambientes de trabalho que vocês desenvolvem as atividades. Então, para iniciar o nosso primeiro módulo, nada mais importante que esse tema de extrema relevância que é a comunicação. Para isso, aqui de antemão já agradeço muito, aceitou um convite assim de pronto. Maria Nivalda, eu acho que dispensa um pouquinho apresentações. É raro alguém que não conheça a Maria Nivalda na casa, mas se tiver esse risco, Maria Nivalda é professora do Departamento de Psicologia aqui do UFSJ, prata da casa, né? Já está há alguns anos aqui na universidade, formou-se aqui, mestrado em Educação pela PUC, Maria Nivalda, doutorado em Administração na UFMG, além de pós-doc no exterior. Ela aceitou o convite de contribuir com essa fala que a gente julga como de extrema relevância, inaugurando aí o nosso módulo 1 do PDL. Vocês vão ouvir falar muito agora, nosso Programa de Desenvolvimento de Lideranças. E para quem quiser saber um pouquinho mais do módulo, acessem a página ProGP. Faço o destaque que a página está em construção ainda, na verdade, em reformulação. Não é um trabalho do dia para a noite, já está um bom tempo a equipe se debruçando sobre esse planejamento, essa atualização, mas essa parte do PDL já está lá, página na aba de capacitação. Vocês vão ver um pouquinho mais dos objetivos, do foco, os próximos módulos que a gente já tem programado. E tão importante quanto, gente, já tem lá criado um espaço de demanda de vocês. Então, a comunidade vai apresentar para nós esses temas que vocês consideram como relevantes. Nunca tema é bobagem.
sugiram, a gente faz as avaliações, a gente busca profissionais especializados na área. Então, sintam-se à vontade, que eu acho que é muito bem-vinda essa participação da comunidade. Afinal, a gente quer trazer a vocês, a todos vocês que nos assistem, vocês aqui presencialmente, o que vai fazer diferença no dia a dia de vocês. Nada muito complexo, afinal, todo mundo com as tarefas aí nos seus setores, departamento, enfim. Quero agradecer aqui à equipe de trabalho, principalmente Carla, Cláudio e os demais membros da equipe, né? Claro que sem eles todo o desenvolvimento dos trabalhos não seria possível. Então, quero convidar a Maria Nivalda, por favor, para te passar a palavra. Agradeço mais uma vez a sua participação, a palavra é sua, e um bom módulo, nosso módulo 1, né? Tá bom, muito obrigada, Lucas. Um prazer estar aqui, gente, falar com vocês. Mas aqui não precisa, só saber se você vai ficar aqui ou não. Boa tarde, então, a todos e a todas. Então, como o Lucas me apresentou, meu nome é Maria Nivalda, muitas pessoas normalmente me chamam de Nivalda. Trabalho no departamento de psicologia há 28 anos. Trabalhei 12 anos em empresa antes, então estou completando 40 anos de trabalho. Trabalhei 12 anos em RH e eu trabalho aqui na área de psicologia, na área da psicologia organizacional de trabalho. Então, eu vou falar com você sobre o tema que é comunicação e pensando que é um programa de desenvolvimento de lideranças que vocês poderiam ler sobre comunicação onde vocês quisessem pegar e ler. E aí, o que eu escolhi? Eu escolhi trazer alguns conceitos, algumas questões que pudessem efetivamente ajudar vocês no cotidiano de trabalho, que pudesse ser operacionalizado por vocês. Então, como fazer para ter uma comunicação melhor? O que eu devo prestar atenção e o que eu não devo prestar atenção? Como é que isso acontece? Então, eu tentei focar mais nesses aspectos que podem efetivamente nos ajudar a exercer um papel de liderança e também ajudar a nossa equipe de trabalho. Porque não tem nada mais complicado do que a gente trabalhar em equipes onde essa comunicação tenha muitos ruídos, onde a gente não se faz entender, ou onde o outro não nos entende. Então, o objetivo é esse. Eu vou falar com vocês e depois vocês ficam abertos para perguntas, para questões, de uma forma geral. Tá bom? Prometo não falar tempo demais para poder vocês não ficarem muito cansados. Se eu tossir, vocês me perdoam. Eu vim por honra da firma, porque tinha marcado, porque eu estava bem resfriada, tive febre esses dias. Então, se eu der uma crise de tosse, vocês me desculpem. Eu trouxe uma aguinha aqui para me salvar, se isso acontecer. Então, para a gente pensar em comunicação, é importante a gente lembrar que nós somos seres biopsicossociais. Então, nós temos toda uma carga genética, um corpo, uma constituição, que a gente vem, que é herança nossa, que nos faz mais alto, mais baixo, com propensão a DS ou aquele tipo de adoecimento, esse ou aquele tipo de potencial e tal. Mas também nós somos sociais. Muitas das nossas possibilidades, ou grande parte delas, é construída na relação com o outro. Então, a gente só é o que é porque tem essa combinação do biológico com o social, com a nossa relação com o outro. Nessa relação com o outro, a gente não é necessariamente alguém passivo nesse processo da relação com o outro. A gente recebe e a gente interpreta aquilo que a gente recebe. Sempre, desde pequenininho. Você vê que às vezes a mãe e o pai criam 2 irmãos, pertinho um do outro, até gêmeos. Eles dão um tipo de resposta, a mesma resposta para os 2. Mãe, nós podemos ir em tal lugar? Aí a mãe fala assim, não. Um entende aquele não de um jeito, o outro entende aquele não de outro jeito. Então, ao jeito de interpretar, a gente vai construindo aí na relação com o outro, a partir das nossas necessidades, e vai formando o que a gente chama na nossa dimensão psicológica, que é a nossa psique. Então, a nossa psique, ela é fruto dessa relação entre o que a gente traz de história e a nossa relação com o outro, a forma como a gente vai
interpretando esse processo. Então, isso, por que eu estou falando isso? Porque a comunicação ela é relevante para a nossa própria constituição como um sujeito. Então, não tem jeito. Aí você fala assim, mas um surdo, como é que faz? Ele se comunica. Então, todas as pessoas, nós somos formados por meio da nossa relação com o outro, nessa nossa relação com o social. Por isso, nós somos biopsicossociais. E aí, pode passar. Nós vamos construindo essa nossa história. Eu posso sair daqui? Eu estou meio assim, ou não? Posso sair? Então, nós vamos construindo o nosso mundo interno, só para poder olhar aqui. Através da história nossa com o meio, então nós vamos, como é que foi essa minha história? Através da satisfação ou não de nossas necessidades, o que a gente foi aprendendo, e aí com esse meio. E aí, nesse processo, gente, qualquer comportamento é uma forma de comunicação. Qualquer comportamento é uma forma de comunicação. Não é só o que está falado em palavras ou em libras, não. Todo o nosso comportamento é uma comunicação. Recém-nascido comunica. As mães de primeira viagem, no primeiro momento, elas ficam lá atentas para ela entender a forma como o bebê está conversando com ela. Porque, na verdade, ele fala das demandas dele através do seu comportamento ali, do quando ele chora, a intensidade do choro, essas coisas todas. E aí, o comportamento não verbal, se você puder passar por mim, comportamento não verbal, a mímica, o olhar, o gesto, a postura, é uma forma de comunicação. Então, e essa forma de comunicação não verbal, é importante a gente estar atento a ela. Porque às vezes a gente fala uma coisa, a gente fala assim, gente, mas o outro não entendeu o que eu falei. Por que o outro, na hora que eu acabei de falar, ficou assim, olhando para mim como se eu não estivesse acreditando? Ele nem me conhece, nem nada. Às vezes é o nosso corpo que está transmitindo uma outra mensagem diferente daquilo que eu estou falando. Por quê? O nosso comportamento não verbal, ele reforça, modula ou modifica o que as pessoas estão comunicando. Então, por exemplo, se eu vou conversar com o Wilber, aí eu falo com o Wilber assim, ô Wilber, por favor, será que você faz não sei o que para mim? Eu estou falando assim com ele. Agora, se eu falar com ele assim, ô Wilber, será que você resolve isso, não sei o que? Dependendo do jeito que meu corpo falar, ele vai fazer essa leitura um pouco diferente. Vai falar, olha, essa pessoa é gentil, essa pessoa é arrogante, o que o outro está achando que é, para poder falar comigo desse jeito? Então, o nosso comportamento não verbal, ele modula. Às vezes as pessoas não entendem por que com ela tem tanto problema. Ela só conversa com os outros assim, não. Então, o outro vai achar arrogante mesmo. Então, a gente ficar atento a essa questão, porque o comportamento não verbal tem como principal função informar acerca das emoções de quem emite a mensagem. E às vezes isso é inconsciente para nós. Então, se o outro nos dá um feedback, não tenta falar assim, não, mas eu não tive a intenção, não tenta justificar, não. Tenta prestar atenção, por que é que eu estou recebendo esse tipo de retorno? Por que não é uma única pessoa que fala isso comigo? O outro fala isso comigo, eu já ouvi isso outras vezes. Por que eu tenho que justificar sempre? Por que eu não posso pensar como é que está o meu comportamento não verbal na hora que eu converso com o outro? Será que eu estou demonstrando o quê nesse processo? Porque isso vai gerando problemas na comunicação. Eu estou falando uma coisa e meu corpo está falando outra. Tem lá uns livrinhos que falam, o corpo fala, não sei o quê, tarará. A gente tem que ver que isso é um pouco cultural. O corpo fala, a gente tem que ficar atento, porque não é regra em todos os casos. Por exemplo, lá no comportamento não verbal, lá do Pierre Weil, por exemplo, tem uma coisa lá que ele fala que, por exemplo, se a pessoa não olha no meu rosto, eu não posso confiar, ela é dissimulada, não sei o quê. Depende. Se é uma pessoa criada, se você tem uma posição de poder, se você é criado numa situação mais rígida, numa família mais rígida, que seu pai e sua mãe falou com você, olha, você está, como é que é? Presta atenção, menino, você está sendo, os pais não falam arrogante, não, como é que eles falam com a gente? Esqueci a palavra aqui agora. Tupetudo. Muito bom, Você está sendo tupetudo, menino. Não é? Fala assim com a gente. Aí a gente vai aprendendo desde criança a não ser tupetudo.
E aí, se você for uma criação muito rígida, a tendência é que, na hora de lidar com algumas pessoas, talvez você não encará-las, porque aquilo pode soar, você escuta lá no seu inconsciente, embora você não lembre na hora, que aquilo talvez não seja o melhor comportamento. Então, ficar atento a essas coisas, então não dá para generalizar. Mas, assim, dá para poder a gente pensar em si. Eu recebo muito retorno. Se eu tenho um comportamento, as pessoas falam assim, não, o jeito que você falou me ofendeu, vira e mexe está ofendendo um ou outro, ou as pessoas, você não está ofendendo, sua intenção não é ofender, mas as pessoas estão se sentindo ofendidas, fica atento ao seu comportamento não verbal. O que será que meu corpo está contando? Então, só para poder ficar atento a isso. A comunicação é... Oi? A comunicação, então, é a troca de significado entre as pessoas. Isso todo mundo aqui já deve saber, eu vou só passar rapidamente. Então, você tem a fonte, é quem fala, você tem uma mensagem, você tem um receptor, aí o canal da mensagem que você está usando, se é oral, se é escrita, se é como é que foi, e aí você tem um retorno ou feedback do outro em relação a você. E esse retorno, ele é importante nesse processo, porque o processo de comunicação, ele inclui aquele que fala, aquele que recebe esse processo. Não é, quando só sai de mim para o outro, é informação. Para caracterizar a comunicação, precisa ter uma mensagem que ela seja comum, precisa ter essa ida e essa volta. Para poder caracterizar a comunicação, senão é um processo só de informação. Pode passar. E aí, quanto maior for o referencial comum entre o emissor, aquele que fala, e o receptor, maior a possibilidade de uma comunicação eficaz. Então, por exemplo, se eu trabalho num departamento, ou eu trabalho no mesmo departamento que eu, a gente faz as mesmas coisas, e a possibilidade de a gente, só de um olhar para o outro, de falar algumas coisas, o outro saber o que ele está falando, é muito grande. É diferente se eu não trabalho na mesma área. E aí, os nossos referenciais não são iguais. Por exemplo, eu estou vendo aqui agora, acabei de fazer minha prova para a banca para titular aqui. E aí eu tive um monte de dúvidazinhas no processo. Por quê? Porque eu não estou, aquele referencial que é necessário fazer, que a lei exige, eu não tenho familiaridade com ele. Então, o que eu precisei? Ir atrás, perguntar às pessoas. Aí, me respondi uma vez, eu continuava não entendendo, eu perguntava de novo. Mas por quê? Porque o referencial não é igual. Então, eu tinha mais dificuldade de entender algumas coisas que, para quem trabalha ali, deve ter pensado, Zenivaldo, deve estar alerta. Mas aquilo lá não é do meu referencial. Então, a gente fica atento, porque o outro não necessariamente tem os mesmos conhecimentos que eu, e sabe aquelas mesmas coisas. O que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para o outro. Se a gente não esquecer disso, já é uma grande aprendizagem para nós. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Se eu acabei de explicar uma coisa, o outro fala assim, eu não entendi isso aqui, aquilo ali. Aí, você não pode atribuir que o problema é do outro, o problema é seu. É o problema de quem falou. Você não foi claro o suficiente. Você precisa repetir quantas vezes for necessário, utilizar outras estratégias para explicar, porque possivelmente o seu referencial do outro não é o mesmo. Então, isso é algo importante para se pensar. Então, quanto maior esse referencial comum, mais fácil é o entendimento e a comunicação. E lembrar que toda relação, gente, é o que a gente chama de vínculo na psicologia, é uma relação entre duas pessoas, entre dois corpinhos. Eu e o Wilbert, duas pessoas. Entre nós dois tem eu outro corpinho, bicorporal, e ele outro corpinho. Mas nessa relação entre eu e ele, tem sempre um terceiro aqui. Sempre um terceiro. O que esse terceiro é? São as possíveis fantasias, ou expectativas, ou preconcepções, ou o que eu achei quando eu vi o Wilbert. Então, tem um tanto de coisa que está aqui nesse meio. Então, quanto menor essas fantasias, essas expectativas, quanto mais eu conheço o outro, mais fácil comunicar. Quanto mais eu construo
expectativas, ou receio, ou tem receio de alguma coisa, mais difícil vai se dar essa comunicação. Então, quanto mais eu me coloco à disposição para o outro, quanto mais eu facilito essa comunicação, para, por exemplo, que o outro não tenha receio de mim, para que a gente possa conversar e tal, menos problemas a gente tem nessa comunicação. Mas não esquecer que entre eu e o outro não é tão linear assim. As coisas não são tão simples assim. Se fosse tão simples assim, a gente não precisava de trabalhar esse conteúdo de comunicação. É porque sempre tem uma expectativa, uma avaliação, uma interpretação do outro que é diferente nesse processo. A gente precisa ficar atento. E aí, pode passar. Essas fantasias ou expectativas, elas podem gerar ruídos na comunicação. E esses ruídos na comunicação é igual a gente pensar num rádio, a gente sintoniza e está aquela chieira, a gente não entende direito. Então, esses ruídos, ele pode se dar devido a um problema na relação, no vínculo com o outro, no tanto de expectativa ou de fantasia que eu tenho, o que pode gerar mal entendido e fofoca, fazendo com que as pessoas formem imagem, às vezes inadequada, de outras pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa está lá elogiando o desempenho da outra, aí a pessoa fala assim, eu não acredito nessa pessoa. Quer dizer, tem problemas no vínculo, na relação, tem problemas de desconfiança naquela relação, por exemplo. E aí, o que fala, não é porque o que falou está correto ou incorreto, às vezes você falou direitinho, mas o outro entendeu, interpretou de um outro jeito. E aí tem um ruído, o ruído não é por causa da comunicação em si, da mensagem em si, mas é em função dos vínculos que se estabeleceram previamente. Então, está claro isso para vocês? Então, é um problema que tem a ver com a relação, com o vínculo anterior, e não exatamente com o que foi dito ou o que deixou de ser dito. Então, esse é um tipo de ruído que a gente tem bastante, que ele se transforma num obstáculo na relação, que é diferente de um ruído em função... por exemplo, passa para frente, depois volta um pouquinho. Que é diferente de um ruído que se dá devido... Não, é para frente. Em relação ao conteúdo. Uma coisa é um ruído em função do vínculo que eu tenho com o outro, dessa relação, porque eu não confio, porque eu não conheço, porque eu não fico com a cara, tarará. Esse é um tipo de ruído. O outro é por causa do conteúdo mesmo. Então, por exemplo, a pessoa usa o código, é aquele exemplo que eu dei da progressão. Às vezes o termo que usa não é do meu domínio, eu não sei exatamente aquilo, então eu preciso esclarecer aquilo melhor. Então, não é um problema da relação, não é um problema porque... Não, é um problema do conteúdo mesmo, de você não dominar aquele conteúdo. Eu lembro quando eu trabalhava em fábrica, eu era novinha, trabalhava na área de RH, na Santanense, é uma empresa que deixou muitos aqui em São João. Eu trabalhava na área de RH lá. E aí eu lembro que os meninos da manutenção, eles eram terríveis. Todo mundo que entrava, eles gostavam de passar às vezes pagar um mico, sabe? Na época não tinha muita essa discussão de bullying, de assédio e tal, eles gostavam bem de fazer um chacota. E eu lembro que quando entravam os meninos na manutenção, eu lembro de um dia que eu fiquei brava. Ele mandou o menino buscar, o estagiário que entrou, era um menino do ensino médio, assim, que entrou para poder como auxiliar, mandou ele procurar buscar no outro setor pó de eletricidade. E aí ele ia lá no setor e falava assim, olha, ele me pediu para buscar pó de eletricidade. E o pessoal, todo mundo rindo, ele voltando, ele me entendendo, sabe? Eu falei, gente, não pode fazer isso com os meninos. Por quê? Ele não domina, ele não sabia que a eletricidade não está em pó. Ele, assim, não pensou, alguma autoridade mandou e ele obedeceu. E aí virou motivo de chacota. E aí tem várias dessas coisas, que o problema é por causa do domínio do conteúdo, não tem a ver com as outras coisas. Então, você volta só um pouquinho. Agora, quando é na relação, ele é mais complicado. Um dos ruídos muito comuns na comunicação é a competição. Então, quando duas pessoas competem excessivamente, é uma característica que se instala na base do vínculo. E já não importa mais o que a pessoa diga ou o que ela faça, mas a finalidade do vínculo é competir, isso é mostrar que eu sou melhor que você. Então, quando tem essa disputa para cada um mostrar que é melhor que o outro, aí, normalmente, tem muitos ruídos na comunicação. Esse é um processo que não tem muito jeito.
Ele vai ter ruído mesmo nesse processo de comunicação. Agora é importante a gente buscar colaborar mais do que competir, porque aí o objetivo final no trabalho, por exemplo, você tem 2 pessoas lá na sua área, ficar atento o gestor para não usar a perspectiva lá do Maquiavel de dividir para governar melhor. Não usar isso não é uma boa estratégia. Porque você coloca umas pessoas contra as outras e isso faz com que as pessoas adoeçam, tenham sofrimento psíquico, tenham processos dolorosos na relação, o trabalho fica muito mais difícil, a possibilidade de ter estresse, ter burnout é muito maior. Então, buscar colaboração entre as pessoas, não comparar um subordinado com o outro, falar, fulano fez isso, olha que fulano é muito bom, e aí esse aqui, olha, já é de novo isso. A gente não faz esse tipo de coisa. Se o outro não foi bem, a gente orienta. Se não foi bem uma segunda vez, a gente orienta de novo. Aí, ao invés de pensar que o outro deu conta, você tem que pensar assim, será que eu fui capaz de orientar adequadamente? Traga para você primeiro. Por que você tem razão? Então, essa é uma questão que é importante ficar atento. Por que só eu tenho razão? Então, essa é uma... Então, buscar colaborar, o objetivo comum do setor de produzir resultado naquela área, não sei o que, é mais importante do que mostrar quem é melhor ou pior. Não adianta eu ser o melhor num barco que está afundando. É melhor eu ser bom com os outros, colaborativamente, num barco que é capaz de chegar do outro lado do rio ou do mar. Aí isso eu já falei. E tem um outro ruído que é em função de preconceitos, que também acontece. O pressuposto, quando a gente tem um preconceito, é que pessoas situadas em posição de inferioridade em relação a outras, por apresentarem características corporais diferentes do tipo dominante e considerado ideal, ou por não terem os mesmos comportamentos, atitudes ou posição valorizada, que elas são, na verdade, desacreditadas. Então, é um ruído porque eu olho para o outro, aí eu acho que a roupa do outro não é a roupa que deveria usar, ou então uma pessoa com deficiência, eu acho que ela não é capaz, aí a minha postura de capacidade, minha área de pesquisa, eu tenho que trazer essas questões para cá. E aí eu desqualifico o outro, não escuto o outro, não dou a atenção que deveria dar ao outro, ou eu só finjo que eu escuto, mas eu não escuto. E as pessoas sabem quando as pessoas só fingiu que não escutou, quis fingir que escutou. Porque você nunca vai levar aquela ideia nunca vai. Você precisa até para poder, se você não concordar com a ideia, você ouvir e dizer para o outro que não concordou, é porque não concordou. É melhor do que você falar assim, não, é ótima, e aí você engaveta aquela ideia e nunca faz nada, desmata qualquer um raio. E aí isso gera um ruído no vínculo, porque aí quando eu olho para aquela pessoa, eu já vou pensar assim, será que eu posso confiar? Da outra vez ela falou isso, não fez. Então, aí essa minha fantasia, ela começa a aumentar. Então, não desacreditar as pessoas podem ser e são brilhantes. A gente precisa dar oportunidade para que cada um desabroche o seu potencial onde ela esteja. Pode passar, Luiz. Então, comunicar é pôr em comunhão ideias, sentimentos, fantasias, desejos, então os pequenos erros. Tornar comum não significa necessariamente concordância ou conformismo. Então, a comunicação não quer dizer que eu vou concordar sempre com o outro, e é bom que não concordo. Então, também a comunicação na discordância e na diferença. O que fere a comunicação não é o grau de discordância. Eu posso ter uma posição, você ter outra posição, isso não é um problema. O problema é quando a gente distorce esse processo. Então, por exemplo, eu falo assim, eu não gosto do Cruzeiro ou do Atlético. Aí o outro acha que você não gosta de cruzeirense ou de atleticano. Aí teve uma distorção no processo de comunicação. Então, às vezes a gente distorce isso. Então, eu não concordar não tem problema nenhum, e é importante que eu explique quando eu não concordo, dê os meus motivos, e dê a possibilidade do outro contra-argumentar. Às vezes eu estou errado. Então, por que eu não vou dar oportunidade? Mas eu preciso ser honesto nesse processo para que
que tem fantasia, que está lá entre eu e o outro, não aumente e o outro não vire alguém em quem eu desconfio. Pode passar. O ruído na comunicação, assim como o conflito nas relações, é uma situação natural e passível de acontecer com qualquer pessoa. E conflito não é ruim, não, gente. Conflito é uma coisa boa. É bom. É sinal de que um está lá louco sabe assim, está abrindo uma outra identidade. Um lugar em que só um fala e todo mundo concorda o tempo inteiro, pode ocorrer. Pode ocorrer. É bom, é grupo que as pessoas falem, cada um tem a sua posição, é um grupo e as pessoas têm coragem de dizer, e o outro recebe e converse, porque isso é um grupo saudável. Situações de autoritarismo são situações em que as pessoas abrem mão da sua identidade, da sua posição, em receio em relação ao outro. Então, o que difere os grupos e as pessoas individualmente ao lidar com o conflito, na comunicação, ou com a fofoca e tal, é o comportamento mediante essa situação. Então, tem um conflito, vamos tentar resolver, ou vamos relevar e tal. E não fazer com que aquele conflito seja cada vez maior. Se eu faço isso, pensar qual que é o meu interesse em fazer isso? Qual que é o meu interesse em difundir alguma coisa dessa forma? Então, é importante a gente estar atento, e estar atento que o problema não é a presença ou a ausência de conflitos. Quando a gente vai analisar uma organização como um todo, quando a gente vai analisar um grupo como um todo, não é a presença ou a ausência de conflitos que determina se um grupo é bom, saudável ou não. É a forma como aquele grupo resolve os conflitos. Isso que determina se é bom ou se é ruim. Porque todo grupo tem conflito. A gente tem conflito interno. Nós conosco mesmo. Não vamos ter conflito com as outras pessoas, não vai ter uma rusga para o outro que mexe. Não tem problema. O importante é como é que você resolve aqui. Se é com respeito com o outro, se é apresentando os pontos de vista, se é tentando resolver, relevar, passar por cima. Às vezes o outro pegou meio pesado e se desculpou. Você também não pega pesado às vezes? Você é perfeitinho? Ninguém é perfeitinho. Então, assim, todo mundo berra a mão às vezes. Então, como é que é essa relação? Então, isso é importante estar atento. Então, não é a ausência de conflito, viu, gente? É a forma, o que faz um grupo ser avaliado como saudável, tem saúde, uma organização seja avaliada como tem saúde. Não é a ausência de conflito. É a forma como o grupo lida com os conflitos. Porque o conflito é consubstancial com a própria vida. Não tem jeito de pensar no humano se a gente não pensar na existência de conflitos. Então, isso são favas contadas. E aí, como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Como é que a gente resolve tudo isso, já que a gente sabe que isso tudo existe? A gente tem um jeito que é o comportamento não assertivo. O comportamento não assertivo é aquelas pessoas que aceitam tudo. Que o chefe fala que é um lixo, ela fica lá igual um lixo. Que dá 50 serviços para ela, ela aceita e não fala nada. E a pessoa que fala sim para tudo é um coitado. Essa pessoa que ela não dá conta de se posicionar. E aí, deixa eu passar, tá meio. E aí, o que acontece com ela? Essas pessoas, às vezes, elas fazem isso até para agradar, porque elas têm expectativa de crescer, mas quando elas fazem isso, na maioria das vezes, ela é preterida, às vezes ela é tratada com grosseria, com desrespeito, ela está constantemente doente ou deprimida. E aí, às vezes, o que vai acontecer? Ela tem medo de falar e gerar um conflito. E como ela tem medo de gerar e falar um conflito, e ela engole tudo, o dia que ela fala, ela está por aqui, aí ela vai gerar um conflito mesmo. Porque vai soltar coisa de 1 ano, 2 anos atrás. E aí, gente, a gente resolve a coisa, é no varejo, não é no atacado. É no dia a dia, no varejinho que a gente resolve as coisas. E aí, o que acontece é isso, é igual a mãe com a criança. O menino vai lá e quebra um copo, você não fala nada, você não fala nada. O menino vai lá e dá um chute no coleguinha, você não fala nada. No máximo você dá uma risadinha, onde vira e finge que não viu. Não sei o que, tarará. Aí o menino quebra a TV também, você não liga para nada. O dia que o menino deixa um garfo cair no chão, você arrebenta o menino. Que você é um desastrado, que você faz tudo errado, que 1 ano atrás você fez isso, ou 2 anos atrás. Gente, isso não é educativo. Isso não facilita o processo. Se a cada 1
colégio eu tivesse dado a orientação na hora, eu tivesse dado retorno na hora, eu não estaria enchendo meu copo por uma coisa pequenininha, estourar. Então, o comportamento não assertivo, e aí é bom vocês fazerem uma autorreflexão. Vocês têm um comportamento não assertivo? Quem tem um comportamento não assertivo? É bom aprender a dar feedbacks enquanto outras. Vai dando no dia a dia. Você nem precisa sentar bem, cara, te dar um feedback. Não, você não gostou de uma coisa, você fala assim, não, faz desse jeito não. Eu prefiro que faça desse jeito. Você fala assim, vai falando, mas vai falando o que você está pensando. Para poder não ficar acumulando, e aí chegar um dia que você realmente acontece o que você mais temia, que era gerar um conflito enorme sem a menor necessidade. Então, o comportamento não assertivo e tem a maior tendência a adoecimento. É nesse povo. Tem todas as IT, esse povo não assertivo. O comportamento manipulativo, que é um comportamento difícil, que tenta atingir os objetivos de forma indireta, a pessoa tenta, usa subterfúgio, fala de outro jeito para poder te manipular, para poder fazer a coisa, para poder você fazer a coisa de uma outra forma. Esconde as reais intenções, dissimula, dificuldade de ser verdadeira, justifica os erros atribuindo a outras pessoas, nega fato na tentativa de proteger. Gente, é tão feio alguém errar, fazer um negócio errado e não admitir, gente. É uma feiura. Por que não fala assim, desculpa, eu fiz errado? Como é que faz certo? A gente respeita, a gente admira quem é capaz de falar as coisas, admitir. Eu, pelo menos, tenho uma admiração enorme para quem admite erros e acertos. Para aquele que diz, não, foi fulano, foi Beltrano, já olha e fala, meu Deus, por que não admitir? Não é? Então, viver em permanente estado de enganar-se e enganar o outro. Esse comportamento manipulativo, se a gente faz isso, fique claro que o outro entende que você está tentando manipular. Então, achar que você está manipulando e que o outro não está vendo, bobagem. Todo mundo sabe. E se não sabe num primeiro momento, daqui a pouquinho vai descobrir. Porque a gente tem um feeling, todos nós, o comportamento não verbal, você vê que o outro está te bajulando para te conseguir uma coisa, não sei o quê, daí a pouquinho o seu sininho toca. Então é melhor evitar. O comportamento agressivo é um outro tipo de comportamento. Que onde a gente acha que o agressivo é só aquele que fala alto, que dá a mão na mesa. Esse é um agressivo sem educação. Ele tem uma dupla coisa. E tem um agressivo educadinho. O agressivo educadinho é aquele que fala as coisas com a educação, mas te ofende profundamente. E aí ele usa de hostilidade, de ofensa, ao invés de tentar resolver o problema, a questão, que a gente vai ver em seguida, que é o comportamento assertivo, ele desmerece a pessoa. Então, esse é um comportamento agressivo. Por que eu tenho que desmerecer a pessoa? Por que eu preciso disso? Se você não sabe, é bom uma terapia para poder você entender por que você precisa tanto desmerecer o outro para poder se sentir melhor. Então, ficar atento a essas questões. E aí o comportamento agressivo ele é inverso de uma comunicação não violenta, que foi, eu vou só trazer algumas questões. E a comunicação não violenta, ela concentra-se não apenas no conteúdo da mensagem, mas também na forma como ela é transmitida. Então eu tenho que ficar atento, como é que eu falo e como é que eu falo. Então, mas isso é difícil, eu vou ter que ficar pensando o tempo inteiro. Difícil é você não ver que o outro ser humano tem sentimento igual a você. É difícil é você não entender que o outro tem desejo, tem projetos igual a você, de se respeitar. Isso que é difícil. Agora, tratar o outro de forma não violenta não é difícil. Uma de suas bases é a aceitação da vulnerabilidade. Isso cria empatia. Pensa bem, você é uma chefia de uma área, você tem poder sobre o outro. Tem poder de tirar uma pessoa do lugar, tirar ele de uma tarefa que ele gosta mais de fazer outra coisa ou outra. E aí, ao invés de você sabe que você tem esse poder. Então, se o outro está numa situação de desvantagem, você vai utilizar a desvantagem do outro a seu favor, por quê? Você é um sociopata? Não, não é. Não é um humanoide igual todos nós. Então, não faz. Não é. Só se você for sociopata, porque você não tem nem culpa. Então, criar empatia, se colocar no lugar do outro, para poder ver que o outro precisa ser tratado com consideração. Eu vou dar um exemplo que é cotidiano das casas da gente. Tem gente
que às vezes fala assim, comigo, eu encontro na rua e falo assim, nossa, em casa não para ajudante, não para empregador, entra e sai, não sei o que, tarará. Aí, depois de uma outra conversa, a pessoa fala assim, mas o outro, assim, foi fazer isso, não faz direito. Porque isso, não sei o que, tarará. Não tem a menor empatia com o outro que está lá, que não é a casa dele, que está ali numa situação servindo uma outra pessoa. Você trata ele com falta de educação, com desrespeito, ou então acha que o outro não sei o quê, ou trata o outro como quase um inimigo, você vai querer que ele fique ou pode querer? Não vai ficar. Não vai ficar. Mas não é porque você não dá sorte, não, porque você não é capaz de fazer com que o outro fique. Então, criar empatia, ver que lugar é o outro ocupando. Tem empatia, gente, olhar o outro, a situação do outro, isso é importante. E aí é importante o autoconhecimento, controle das emoções. Por que isso me faz tanta raiva? Por que algumas pessoas conseguem mexer com o meu gatilho? Que gatilhos esses são meus que eu fico com raiva em determinadas situações? Esse autoconhecimento, gente, é super importante. Não adianta vocês aprenderem as técnicas, que eu vou ensinar em seguida algumas técnicas, se a gente não tiver um autoconhecimento mínimo. A emoção, ela fala mais alto do que a sua razão. É importante a gente estar atento a isso, né? Para ter controle. E a gente, nessa comunicação não violenta, a gente partir do pressuposto da colaboração nesse processo. Não interromper o outro, não tirar conclusões precipitadas e ter o que a gente chama de um comportamento assertivo, que é o que vem em seguida. Que é o que caracteriza o processo. O comportamento assertivo, ele caracteriza pela expressão sincera e direta dos sentimentos. Então, eu falar para o outro, olha, fulano, você fez assim, aquilo ali comigo, você levantou o tom de voz, eu não gostei, fiquei chateada, não precisava daquilo. Por que você não me disse só o que tinha que ser feito que você não gostou? Por que teve que ofender a minha pessoa, ao invés de falar de coisa que eu disse que não estava legal? Então, falar do nosso sentimento também nesse processo. Então, a pessoa expõe sua percepção, seu ponto de vista, suas ideias de forma adequada e no momento oportuno. A pessoa fala de fatos e não faz julgamento. Então, se a pessoa não fez direito o trabalho, ela não fez direito o trabalho. Ela não é burra, ela não é preguiçosa, ela não é desatenta. Então, esse trabalho, aqui, presta atenção, da próxima vez que você for escrever isso, presta atenção nisso, 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 nisso. Mostra para ela onde é que ela tem que melhorar. Então, a pessoa assertiva, ela faz isso. E com delicadeza, né? Sem ferir o outro. A pessoa fala de fato, não faz julgamento de comportamento. Só fala de expressão, faz referência a ela mesma. Então, se aquilo mexeu com o sentimento dela, ela não fala como é que ela se sentiu. Pode passar. E aí, essa forma de expressão, ela retrata o respeito à individualidade dos outros, reconhece suas características, segura o mesmo para nós. O comportamento assertivo é uma postura de responsabilidade e liberdade, porque eu sou responsável pelo outro. Se eu sou gerente, não é um programa de desenvolvimento de liderança? Se eu sou líder de um local, se eu coordeno uma área, se o meu setor não vai bem, gente, sinto muito. Você é o responsável. Mas eu tenho tal subordinado. E daí? Quem gerencia lá é você. É ele o responsável por aquela coisa. Ele tem que sentar, conversar, ele tem que não sei o quê, tarará, não justificar em cima dos outros. Se não está bom, conversa 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Se de tudo não tiver jeito, gente, fala assim, fulano, eu fui incompetente para lidar com você. Então eu vou ter que transferir diário que eu não dou conta. Mas eu não dou conta. Eu fiz tudo que eu dava conta. Então, e aí assumir que a gente não deu conta. Então, o comportamento assertivo, ele caracteriza aí pelos feedbacks que é dado da seguinte forma. Wilber, você passa para mim, por favor? Então, aspectos importantes. Se vocês pegarem a literatura, a gente vai ter 30, 40, 50 de coisinha lá que você tem que fazer. Acho que não precisa daqueles 50 nada. Precisa de 3 coisas que você precisa fazer para dar um feedback bem dado. Só 3. Primeiro, a expressão direta. Eu vou falar com você. Se o Lucas me fez alguma coisa, eu vou falar com o Lucas. Eu não vou falar com a Carla, eu não vou falar com o Wilbert, eu não vou falar com a Elisa, não vou falar com a Denise, vou falar com o Lucas. O que aconteceu foi com ele. Então eu vou contar para ele.
disso, por causa disso. Me senti desse jeito, me senti desrespeitado. Vou falar com ele. Então eu falo direto. Se ele for um bestão e ainda se me xingar, aí eu vou, claro que eu vou falar com ele, olha, eu já te falei primeiro. Aí eu posso contar para a Carla depois. Falar, eu falei com ele, você acredita que ele ainda me xingou e me falou não sei o quê? Tem problema, você já falou para ele. Eu dei oportunidade para ele. Ele ainda assim não aceitou a minha fala. Então, a primeira coisa é ser direto. A outra coisa é baseada em fatos, então é o que eu já falei antes. Eu vou falar sempre do que aconteceu. Do que? Qual é o comportamento? O que aconteceu que eu não gostei? Então, por exemplo, se a pessoa deixou de fazer uma coisa no tempo que tinha que fazer, perdeu um prazo, eu vou falar com ela, fulano, olha aqui, você perdeu esse prazo, isso não pode, olha o que gera. Gera um problema para o outro, que é para o outro, eu explico para ela o que acontece. É a sua responsabilidade fazer isso. Se você não tiver condição, você me fala. E pode ser também que eu estou enfiando serviço nela para todos os lados, e aí ela perdeu o prazo, porque eu peço tanta coisa que eu não dá nem tempo de acompanhar o cronograma do que eu tenho que fazer. Aí ela vai me dar esse retorno, e aí eu vou falar assim, opa, o que eu tenho que ver aqui, que eu acho que eu estou realmente não distribuindo o trabalho adequadamente. Então, e aí eu vou dar a condição para ela poder ela não fazer isso de novo. Então, é baseado em fatos. Eu não vou falar que ela é preguiçosa, eu não vou falar que ela é desleixada, eu não vou falar que ela é desatenta, eu não vou falar que ela não... Nada disso, não é isso, é o fato, é o que aconteceu. Eu vou focar no fato. Imediato e oportuno, e é tão logo aconteça. Eu não vou falar daqui um ano, igual aqueles casais quando começam a brigar, e um fala com o outro, não, mas você lembra quando isso? Gente, já acabou aquilo há muito tempo, passou. Então, assim, é na hora. E se agora, só uma indicação da hora, não ser naquela hora, quando o outro te ofendeu muito, e se você responder, você vai voar nele, bater nele. Aí nesse você não pode fazer. Aí você tem que falar assim, depois eu converso com você. E sai do lugar se a sua emoção subiu na cabeça. Mas volta e fala, pode ser a emoção, você conseguir controlar ela. Só nessa situação que você vai perder a razão, é que não convém. É a única que não convém ser imediato. O restante é ser imediato. Falou, respondeu. Educadamente, mas falou e teve feedback na hora. Então, e oportuna, então logo acontece. E nós temos outras formas de comunicação, então só volta um pouquinho, só não passa. Então, essas são as dicas para nosso dia a dia. Então, são só esses três. Se vocês fizerem só esses três, considerando que o outro é um ser humano igualzinho a você, que tem sonhos, que tem projeto, que está na universidade, porque acha que a universidade é bacana. Quem não acha essa universidade maravilhosa? Eu acho. Todos vocês acham que ela seja bacana, a gente quer que ela seja reconhecida em todos os lugares, a gente tem orgulho de falar dela, não é assim? Eu tenho. Vocês não têm, eu tenho. Então, e se tiver problema, eu não conto para os outros lá fora, eu tento resolver aqui dentro, né? Porque roupa suja a gente lava em casa, essas coisas. Então, e se a gente ficar atento que o outro é igual a nós, e que tem nossos sonhos, os seus projetos, eu já vou olhar para o outro diferente. Eu não vou olhar o outro como meu inimigo. E se eu fizer isso direto, baseado em fatos, imediato de forma oportuna, eu garanto para vocês que pelo menos uns 80% dos problemas vocês vão resolver. Claro que vai ter problema, gente, que isso não é solução mágica, porque vai ter gente que você deita no chão, manda passar em cima e vai achar que seu corpo não é bom o suficiente, não está feito bom o suficiente. Aí esses casos, aí é a exceção, não é a regra. É a exceção. Gente que tem 10 inimigos, assim, a não ser que tenha cargo político, porque em cargo político a gente tem muito inimigo. Mas se você não tem cargo político, não é para ter muitos inimigos. Não é para ter. Né? Então, aí você possivelmente está fazendo alguma coisa errada. E aí, quando a gente pensa no grupo como um todo, as comunicações também se dão de uma forma um pouco diferente. Então, por exemplo, se eu tenho uma área, eu coordeno uma área, e se eu permito que todo mundo converse com todo mundo, se a comunicação é fluida, se todo mundo dá feedback direito e tal,
a pessoa fala, é escutada pelos demais, a comunicação é fluida, a possibilidade dos resultados serem bons na minha área é muito grande. Então, quando existe essa fluidez no processo de comunicação. Pode passar. Quando ela encadeia, por exemplo, se eu falo para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, eu não tenho um momento de reunião onde todo mundo fala, todo mundo dá ideia e tal. Normalmente formam-se subgrupos nesses casos, as comunicações não conseguem tornar-se funcionais, está sempre acompanhado de um equívoco, de uma ambiguidade. Então é bom a gente... É claro que na nossa situação, que é hierárquica, que tem na estrutura que ela tem uma hierarquia, esse é um tipo de comunicação que comumente acontece, porque não tem jeito o reitor conversar com todo mundo lá o tempo inteiro. Mas na medida em que é possível conversar mais circularmente com as pessoas que estão envolvidas naquele problema, a gente minimiza os problemas do cotidiano. Mas nem tudo dá para ser feito desse jeito. Também, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Rede em roda ou de um para todos. Quando só um fala, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma palestra e só eu estou falando. Mas se na minha área, só eu que falo e ninguém fala nada, todo mundo só obedece, nós temos um problema. Temos um problema seríssimo nesse caso. Então, é uma rede de grupos autoritários. Se eu vou lá para observar um grupo e só um fala o tempo inteiro e ninguém mais fala nada, eu já saio de lá e falo, opa, esse grupo aí é bem autoritário, as pessoas não têm coragem de falar o que pensam. Então, no interior dos quais a autoridade está concentrada nas mãos apenas de uma pessoa que o exerce de forma arbitrária. Se as pessoas podem falar e tal, é mais tranquilo. E também a gente tem um outro tipo de comunicação, que é um outro tipo de processo, que é muito comum em momentos de crise, em momentos de ansiedade. É a criação de bode expiatório. Isso é muito comum quando tem crise. Então, é um momento de grande ansiedade, as pessoas estão se sentindo ameaçadas, e aí está um problema danado. Ao invés de resolver um problema, de sentar e conversar, você cria um bode. E aí você cria um bode, e aí todo mundo bate nesse bode e expulsa esse bode. Se você bate nesse bode e ele fica lá, ele continua como bode. Se você expulsa ele e o grupo não resolveu, eles criam um segundo bode. Enquanto não resolver, vai estar sempre aparecendo um bode. Então, isso é situações em que existem ameaças no grupo. Toda vez que aparece bode expiatório, você pode ver que o grupo tem alguma disfuncionalidade. Então, precisa resolver essa situação interna. Isso está na literatura. Precisa resolver aquela questão para poder encaminhar o problema. Então, o que é? Que ansiedade que é essa? Que dificuldade que é essa? O que está acontecendo? Por que não está sendo possível? Por que a gente está precisando criar bode expiatório? Então, essa é uma questão que precisa ser pensada. E aí, como sugestão, eu já estou fechando, praticar a escuta ativa. O princípio que norteia a escuta ativa a escuta ativa significa tentativa consciente e perseverante de buscar compreender o que o outro tem a dizer. Então, compreender genuinamente, de coração aberto, que o outro é um ser humano igual a você e que merece sua atenção. Então, quando você está conversando com alguém, a atenção é para aquela pessoa, em vez de você ficar imaginando o que ela está tentando te falar. Tem gente que é assim, será o que o outro quis dizer com isso? Quis dizer o que ela te falou. Para arrumar serviço. Vai fazer outra coisa. Fica arrumando, sabe, assim, inventando onde não tem. O que faz? O que você faz para que a pessoa compreenda que você dirige toda a atenção para ela e para o que ela tenta dizer? Então, olhar, conversar, dar atenção. Não é falar, não, vai falando aí. Você vai fazendo outras coisas, olhando o celular. Gente, o celular hoje é uma praga. A gente está falando e a pessoa está olhando o celular. Não, eu sou multifuncional. Multifuncional é porcaria, repete o que eu falei. A maioria não dá conta de repetir o que você falou. Pega uma palavra ou outra e adivinha. Mesmo que você seja, mesmo que a sua atenção seja mais difusa, você dá conta de fazer isso. Ainda assim, o outro vai se sentir completamente desprestigiado se você não conversar com ele, olhando para ele, dando atenção para ele. Então, assim, ainda que você consiga, o outro não vai se sentir bem. Então, é melhor você parar o que você está fazendo e faça aquilo depois. E converse com a pessoa. O que pode impedir de escutar e fazer com que o outro tema te dizer as coisas? O que é que você
o outro precisa ter medo de falar. Se o outro tem medo de falar, alguma coisa está acontecendo. Você precisa conversar com o outro, falar, mas por que você não me disse isso? Ah, eu fiquei com receio. Mas por que você ficou com receio? Conta para mim, o que eu faço que te deixa com receio? Porque eu não estou sabendo, aí eu deixo de fazer se você me conta. Então, é importante isso acontecer, para que as pessoas te contem as coisas e não escondam as coisas de você. Quando você trabalha, o que você procura? Gente, isso aí eu digitei pensando em outra coisa. Como é que você procura entender a falha minha? Eu admiro minhas falhas, isso daí, tá? Na hora que eu for mandar as coisas para vocês, eu vou reescrever isso. Então, quando você trabalha, o que você procura? Você procura entender as pessoas que estão do seu lado? Então, é uma questão importante para se responder. E aí, eu finalizo com essas ideias para vocês pensarem, porque, na verdade, o processo de comunicação é esse processo do dia a dia, que diz respeito a nós, ao nosso conhecimento, ao outro, à minha disponibilidade para o outro, para eu ver o outro como ser igual a mim. Eu cuidar dessas dicasinhas que a literatura e todas as pesquisas já mostram que é isso que dá certo. Então, eu ficar atento a essas questões, não deixar a minha emoção falar mais que a minha razão, o cérebro está aqui em cima. Ele é que manda. Então, assim, ficar atento, a gente precisa ser mais racional. A emoção não pode falar mais alto. A gente tem que dar conta de controlar a emoção. Se não dá um tempo até você dar conta para não ofender o outro. Então, por que isso, gente? Porque há de se acreditar na inter-relação, na comunicação, no outro, como possibilidade de ajuda, de amadurecimento, de desenvolvimento das pessoas. E mais como possibilidade de saúde. Lembrando que ter conflito não é um problema de ausência de saúde. Ter conflito todo o grupo vai ter. Não esqueçam disso. Conflito é consubstancial com a própria vida, que depende da forma como você vai resolver ou relevar. Então, a ausência de comunicação empobrece os indivíduos, paralisa o crescimento interno, porque rompe o processo natural de aprendizagem, de ajuste de ideias, de percepções e de sentimentos. Então, a comunicação é importante no trabalho, na liderança, na vida, na relação com o marido, com os filhos, com a mãe, com o pai, com todo mundo. Então, é isso. Essa é a minha mensagem hoje. Estou aberta, então, a perguntas de vocês. Alguma dúvida? Pode falar, Pedro. Muito bem. Primeiramente, agradecer a professora Nevalta, né, por essa aula, né, essas dicas tão valiosas que você trouxe aqui para nós hoje à tarde. Acho que na universidade não é diferente, né? As relações, a gente precisa cuidar das relações, né? E a gente tem muito conflito, né, na universidade, né? Então, considero essa sua fala extremamente importante, né? E necessária, né? Inclusive, principalmente por conta do que vimos aí nesses últimos anos, né? Uma intolerância muito grande, né? E eu não sei se é uma percepção só minha, mas eu sinto que logo após a pandemia, que todos sofremos com essa pandemia, o nível de tolerância está menor, né? Então, nós estamos tendo mais conflitos, né? Por isso da relevância dessa sua fala. A minha questão é o seguinte: você deu algumas dicas aí para podermos mediar essas questões, né, relacionais. Mas quando nós estamos numa situação, né, onde se fere possivelmente algum direito, né, das pessoas, como é que eu posso mediar essas questões? Né? Como é que eu posso conversar com essa pessoa, ou com quem, né, possivelmente, não estou afirmando que ela cometeu nada, né, para que se dê alguma orientação, se faça uma mediação
a respeito, às vezes, de uma conduta. Por que dessa pergunta? Porque muitas vezes acontecem, fora, inclusive, do seu local de trabalho, né? E que você precisa conduzir uma mediação, conduzir um entendimento, né? Como é que deve ser esse processo de mediação? Porque eu tenho certeza que tem uma técnica, né? Tem uma maneira correta de ser feito essa conversa. Não é uma conversa, né? Mas essa mediação, né? Eu acho que seria algo extremamente importante para que em todas as instâncias da universidade acontecesse, na verdade, esse tipo de trabalho, para que a gente pudesse trabalhar, cuidar, né, das relações internas, cuidar, né, dessas dificuldades que nós temos enfrentado aí, principalmente depois da pandemia. Não sei se você entendeu a minha dúvida. Eu não sei se eu entendi. Vou tentar responder. Se eu não responder adequadamente, você fala, você não entendeu. Aí eu explico de outro jeito, tento de outro jeito. Normalmente, quando envolve mediação e envolve direito, aí normalmente o que a gente faz lembra lá que a comunicação precisa ser direta, baseada em fatos. Vamos pegar o fato. Então, o fato é o direito. Então, esse é o fato. E ele precisa ser o tema central daquela conversa. Então, o que precisa ser claro no momento, falar, nós temos um impasse aqui. Mas, para além desse impasse, que tem pessoas, e que todas as pessoas envolvidas têm lá suas razões, seus motivos, nós temos um elemento objetivo, que é esse direito que precisa ser preservado. E aí nós vamos avaliar essa questão do direito, e aí nós vamos tentar negociar para que esse direito seja respeitado, porque direito é inegociável. Então isso precisa... Aí se você traz o fato, toda vez que você consegue trazer o fato, é importante. Agora, tem que avaliar quanto de ânimos estão alterados ali para se fazer essa conversa. Às vezes, fazer uma conversa antes com um, dar uma maciada, fazer uma conversa com o outro, dar uma maciada antes, e depois levar os dois lá para poder ver que o mediador ter legitimidade para poder fazer isso, e você não pegar um lado. Porque se você pegar um lado e um dos lados te ver como alguém que está mancomunado com um, aí acabou, não tem jeito de mediação possível. Mas nem sempre as pessoas também têm autoconhecimento suficiente para poder ver. Assim, de vez em quando a coisa, por isso que eu falei, 80% dos casos, de vez em quando, o leite vai derramar. Mas aí precisa ser exceção, não pode ser a regra. É isso mesmo. É pegar o direito, eu acho que é aquilo, assim, é isso que está fora do... É focar exatamente no fato, como você disse. No fato, Tá certo. Muito obrigado. Mas tem gente que não tem jeito, não. Você fala do fato, não? Eu concordo com ele, depois da pandemia, né? A paciência, a empatia. Já certo, assim, já sabe, muito distante, às vezes não quer nem conhecer a pessoa. Aí dirige, às vezes, até uma comunicação em forma de e-mail, por exemplo. Eu acho importante trabalhar isso, né? A receptividade do e-mail, ele não resume somente despachar aquele documento. Eu acho que tem que ter uma maneira mais elegante de tratar um servidor. Isso eu sou muito, me cobro muito isso. A importância deles a comunicação em todas as formas, ela é verbal, escrita, não verbal, precisa ser... A gente precisa pensar quem vai receber aquela comunicação, né? Mais alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho, na verdade, mais um comentário. Primeiro, te agradecer, fantástica a sua exposição. Eu acho que a gente está precisando mesmo, todos nós, sermos mais empáticos, de fato, porque o se colocar no lugar do outro, ele evita conflitos.
Denise trouxe um ponto bem importante. Cada vez mais a gente usa a comunicação principalmente escrita. Eu acho que aí cabe aquela situação que você tem que se fazer entender e também tentar ver como o outro quis que a gente entendesse. Acho que a comunicação, principalmente escrita, ela é desnuda dessa expressão corporal que você trouxe para nós aqui, da tonalidade da voz, o timbre utilizado. Muitas vezes, às vezes, dependendo do seu estado de espírito, a gente lê uma mensagem que é simples, de uma forma assim, com aquele nível de voz lá em cima, o que a pessoa quer comigo? Às vezes um caixa alto, antigamente, caixa alto está gritando. Hoje em dia a gente está ali digitando tão rápido, tantas tarefas ao mesmo tempo, que às vezes o caps lock é acionado, você nem vê, mandou o caixa alto. Assim, é a gente tomar o cuidado com isso, né? Tentar escrever de forma mais amena, se comunicar de uma maneira mais precisa mesmo. Acho que, apesar da língua portuguesa estar sempre em evolução, as regras não são à toa, né? A interpretação, ela fica equivocada quando você não se atenta a isso. E também aquele receptor não achar que tudo é uma colocação, é um desaforo, né? Então, acho que isso é de fato um desafio e cada vez a gente precisa mais nos envolver com isso. Eu sou péssimo em anedota, mas eu lembro de uma muito antiga, de anos atrás, que ela mostra muito como a gente tem que pensar, às vezes refletir em alguns pontos. Coisa rapidinha. Um casal de marido e mulher, né, casados assim, vizinhança tranquila, aí todos os dias, pela manhã, a esposa, o marido, isso tanto faz, né, a esposa olhava pela janela, via a vizinha pendurando a roupa no varal e comentava com o marido: nossa, mas essa vizinha lava tão mal as roupas dela, alguém algum dia tinha que ensinar para ela como é que lava direito e tal. Aí na outra semana mesmo, a coisa: nossa, não é possível, eu não vou me aguentar, vou lá, essa vizinha, vai ser eu mesmo que vou lá falar com ela. Aí foi aqui, semana a semana, até que um dia ela levantou de manhã, olhou pela janela: nossa, não acredito, alguém ensinou a vizinha a lavar roupa. Nossa, quem será essa alma caridosa? Aí o marido lá: não, que eu levantei mais cedo hoje e lavei nossa vidraça. Então, assim, às vezes, o que parece óbvio, falta a gente tentar sair da nossa posição e enxergar pelo ponto de vista do outro. E não é tão simples, às vezes não é tão óbvio. A gente é levado às circunstâncias, a gente é levado ao momento que a gente está vivendo. Às vezes em casa a gente está passando por situações complicadas, né? Enfim, por diversos motivos. E qualquer coisa no trabalho, por menor que seja, numa situação comum, aquilo é um mero fato. Mas um momento de fragilidade pode gerar um estopim para uma explosão e, enfim, o desdobrar desses acontecimentos. Mas é mais esse comentário mesmo, acho que é muito bem-vindo. São raros os momentos que a gente para, assim como a gente está agora, que não está ali no dia a dia, no fazer, e é um momento que serve também de descontração, além desse aprendizado que eu acho que é essencial para todos nós. Obrigado, Ivaldo. Obrigada, Lucas. A sua anedota me lembrou de falar uma coisa que eu acho importante, assim. Já que é importante o autoconhecimento, é lembrar também que a gente não é o centro do mundo, embora a gente se ache. Então, se tudo, o outro está olhando para mim, você acha que o outro nem viu que você está lá. Então, assim, sabe, sai desse lugar, porque, assim, você não é o centro do mundo. Eu não sou o centro do mundo, vocês não são o centro do mundo. Então, eu acho que isso, quando a gente se coloca num lugar de mais humildade, as coisas nos ofendem menos, porque aquilo não está direcionado para mim. Que importância que eu tenho que o outro vai ter essa toda voltada para mim? Por que eu sou tão bacanona assim? Então, acho que um pouco mais de humildade ajuda a gente nas relações, porque a gente não acha que aquilo tudo é voltado para a gente, né? Então, acho que é isso, assim. Eu acho que ler sobre isso, vocês encontram um monte de coisa. Eu quis trazer essa coisa mais operacional, se fizer vocês pensarem um pouco. Espero ter conseguido. Perfeito, Nivaldo. Mais alguém? Bom, acho que é isso.
Mais uma vez, agradeço a sua presença, ter aceitado o nosso convite, a sua colaboração. Seja bem-vinda para outros momentos como esse. Tá bom. Obrigada. Pessoal, o Carla está me lembrando aqui para dar uma vez que o próximo módulo de gestão de liderança é no dia 5. Tá? Já está lá na página. Liderança e gestão de equipes. Com o professor Jean lá do DECAC. Joia? Obrigado pela participação de todos.